Ok, tá gravando. Boa tarde, novamente. Essa aula está programada para a gente trabalhar a excitação do músculo esquelético. E aí eu coloquei no cronograma novo que eu fiz, atualizando as atividades que a gente irá desenvolver durante até o fim da primeira parte da disciplina, que seria a primeira avaliação. Eu gostaria de começar a aula dando a parte de excitação do músculo esquelético. Posteriormente, a gente teria as apresentações de alguns trabalhos de TikTok, se estiverem prontos. Se não estiverem prontos, a gente pode fazer essas apresentações amanhã, não tem problema. Eu coloquei no cronograma hoje, mas podem ser realizadas amanhã, tá? Essas apresentações. E depois a gente vai conversar sobre a nossa avaliação. Pode ser assim? Então, essa ordem. Eu começo dando a aula, que a aula hoje vai ser mais curta, porque é só a parte de excitação do músculo esquelético, é rapidinho. E aí depois a gente vê as apresentações que possam ter, e aí a gente conversa sobre a primeira avaliação, né? Como é que vai ser. Tudo bem? Então, eu vou colocar só a apresentação para a gente começar a falar um pouco sobre a parte de excitação do músculo esquelético. Espera essa mensagem sair. Estão conseguindo ver bem a projeção? Sim, professor, dá para ver. Ok, obrigado. Então, a excitação do músculo esquelético nada mais é do que aquele processo em que vai ser liberado aquele neurotransmissor, fazendo com que ele chegue até as fibras musculares e, consequentemente, essas fibras musculares possam se contrair. Aquele mecanismo de interação entre a actina e a miosina, né? Então, a gente vai especificar como é que isso acontece, tendo uma percepção química do processo, né? A gente viu na aula anterior a parte molecular, que é aquela parte de interação da miosina com a actina, como acontece, e dando relevância aí à atuação do cálcio, né? Então, qual é a contribuição que esse íon tem para fazer com que aconteça o processo de interação entre miosina e actina? A gente inicia a aula mostrando como essa rede nervosa ela está inserida, como é que ela está interagindo com as fibras nervosas. Eu falei na aula anterior que basicamente a gente tem uma rede de nervos a cada fibra, né? E aí, eita, pessoal, acho que a energia, não, só foi o ar-condicionado que parou, não entendi. Oi, só um minuto, gente. Aqui sem ar-condicionado é muito complicado, porque é muito quente. Ok, voltou. Então, como essas redes elas estão inseridas nas fibras? Eu falei que basicamente a gente tem uma rede para cada fibra, né? E aí a gente tem a configuração nessa imagem, na figura 1, mostrando como é que está inserida essa rede nervosa a cada fibra muscular. A conexão entre a fibra nervosa e a fibra muscular, a gente tem uma denominação para essa situação, para essa estrutura, na verdade. A gente considera como uma junção neuromuscular. Então, toda junção neuromuscular vai ser um encontro entre uma rede de nervos, né, e uma fibra muscular. Na rede de nervos, a gente percebe que existe o quê? A predisposição a configuração de predisposição desses axônios, né, estão distribuídos sobre a fibra, envolvidos por uma bainha, que essa bainha ela é responsável justamente por isolar esse nervo e, consequentemente, proporcionar
essa liberação de neurotransmissor e, consequentemente, também fazer com que haja, aliás, com antecedência, a chegada do potencial ativo, né, desencadeando a liberação desses neurotransmissores. No final do ramo nervoso, né, dessa terminação nervosa, a gente vai ter a conexão com a miofibrila, e percebam que a própria rede nervosa ela tem núcleos. Esses núcleos aqui faz com que seja natural de toda célula, né? Tenha o material genético, porque é uma célula também, né? E logo, nessa parte de interseção entre a miofibrila e a rede nervosa, a gente vai ver que existem espaços, né? Então, eu posso considerar que esse conjunto de nervos, né, chegando às placas, às periferias da rede muscular, né, fazendo essa interseção. Então, quando eu analiso a interseção entre a cadeia de nervos com a fibra muscular, eu posso considerar isso tudo, esse conjunto, como a placa motora. Então, a placa motora nada mais é do que a chegada, o conjunto de músculo e fibra nervosa, né? E aí a gente viu que essas junções neuromusculares, ela vai se dar a cada ponto, constituída a cada ponto, tá? Nessa imagem posterior, a gente está vendo como essas junções neuromusculares elas estão inseridas na fibra muscular. Aparentemente, nessa figura 1, a gente só observa o quê? A gente só observa essa disposição espacial do encontro da fibra nervosa da cadeia de nervos, perdão, com a fibra muscular. Aqui já tem um detalhe de como isso acontece. Percebam que existem espaços, né, entre a fibra muscular e a região em que vai haver conexão desse nervo, né? E na região terminal da rede nervosa, a gente tem um número muito expressivo de mitocôndrias, porque demanda muita energia. Da mesma forma, na fibra muscular, a gente tem uma disposição também enorme de mitocôndrias, principalmente nessa área de interseção. Aí reparem que esse terminal nervoso ele é cheio de vesículas, que são esses pontinhos em amarelo. Essas vesículas contêm aquele neurotransmissor, que a gente vai denominá-lo de acetilcolina, né? Podem existir outros neurotransmissores? Sim, existem vários outros neurotransmissores. Alguns vão estimular a fibra nervosa, outros neurotransmissores vão inibir. O que vai determinar, às vezes, essa interação que esses neurotransmissores vão ter com os canais de sódio mais na frente. A acetilcolina ela é vista como um neurotransmissor que sempre estimula, sempre excita o músculo, né? E faz, consequentemente, que aconteça a despolarização e, consequentemente, a propagação do potencial de ação. E aí eu queria que vocês analisassem essas digitações, né, que nada mais são do que fendas, espaços, entre a fibra, geradas na fibra muscular, para poder deixar um vazio aqui para a chegada desse neurotransmissor. Tem que existir esse espaço, que a gente vai denominar de fendas neurais, subneurais. Por quê? Porque esses espaços aqui, eles vão proporcionar a chegada do neurotransmissor que está contido nessas vesículas. Essas vesículas, geralmente, elas migram para a parte mais proximal das fendas subneurais e liberam esse neurotransmissor, que vai entrar em contato com a fenda subneural e vai ligar especificamente no canal que vai proporcionar a abertura para a entrada de sódio, né? Aqueles canais dependentes de substância química, que nesse caso é a acetilcolina, tá? Essas vesículas que contêm esse neurotransmissor, a gente denomina de vesículas sinápticas, porque elas são responsáveis pela geração da sinapse, que é o impulso nervoso, né? Vamos ver em mais detalhes, né? Então, se eu pegar essa região aqui mais proximal e amplificar,
a gente consegue entender como esse neurotransmissor ele vai ser liberado e, consequentemente, como, quando ele vai se ligar com esses canais dependentes de sódio, nas fendas subneurais. Vejam só, a gente está analisando nessa imagem que existem as vesículas e existem os canais em que essas vesículas vão se fusionar, se juntar e liberar o conteúdo que tem nelas, que são os neurotransmissores. Nós estamos também dando evidência nessa imagem a uma barra densa que nada mais é do que um conjunto proteico que faz com que haja um equilíbrio aí dessas regiões, dessa região aqui, que a gente considera a região do terminal axonal, tá? E, consequentemente, logo abaixo, a gente vai ter o quê? A abertura de canais de cálcio. Esses canais de cálcio aqui são eles também responsáveis pelo quê? Para fazer com que essas vesículas elas sejam fusionadas e, consequentemente, liberadas. Então, quando o cálcio é emitido, que eles entram também nesses espaços dessa fenda, próxima à fenda, vai fazer com que eles se liguem a essa região, né? E as vesículas consigam se fusionar, né? Logo abaixo, na fenda subneural, a gente vai ter os receptores desse neurotransmissor, né? Esses receptores, a gente chama receptores de acetilcolina, que é específico para o neurotransmissor, e logo abaixo a gente tem os canais que vão se abrir para a entrada do sódio. Então, para ficar mais claro, o que é que faz com que haja a liberação dessas vesículas? A presença do cálcio, que vai se ligar e, consequentemente, proporcionar a fusão dessas vesículas, liberando esse conteúdo de neurotransmissor, que se liga nessa região específica da fenda subneural e permite a entrada de sódio. Então, vejam que a acetilcolina tem uma região específica de ligação, tá? Proporcionando abertura de canais de sódio. Existe uma diferença, vocês poderiam perguntar, mas professor, você não falou que a acetilcolina não se liga especificamente àquele canal que vai proporcionar abertura de sódio? Sim. Essa região aqui, que está denominada como receptores de acetilcolina, vai ser aqueles canais em que o sódio só vai entrar quando a acetilcolina se ligar. Então, é o mesmo canal, nessa região aqui. Então, existem duas regiões, né? Existe essa região de cima, que é aquela que vai proporcionar a entrada inicial do sódio, dependente de uma substância química, que nesse caso é a acetilcolina. Então, a acetilcolina se liga, entra um pouco de sódio, o sódio começa a despolarizar essa região, proporcionando a abertura dos demais canais de sódio, que são dependentes de voltagem. Então, esses canais logo abaixo só vão se abrir quando muda a voltagem na fibra muscular. Quem muda essa voltagem? A entrada de pouco sódio a partir da ligação dessa acetilcolina a esses canais, proporcionando a entrada de sódio, gerando a despolarização, que aumenta a permeabilidade a sódio, que entra pelos canais dependentes de voltagem aqui. Para gerar o quê? Gerar o potencial de ação e, consequentemente, percorrer toda a célula. É que a gente está vendo nessa outra imagem. A gente está vendo o local específico para a entrada, para um encaixe, do neurotransmissor, da acetilcolina. Quando esse neurotransmissor se encaixa ao canal de sódio, então esse canal de sódio aqui inicialmente está fechado, ele só vai se abrir quando a acetilcolina se liga e proporciona a entrada de sódio, que entra por difusão, porque ele está mais concentrado no exterior. Então, quando ele entra por difusão, gera inicialmente nessa região, que é essa região aqui, um processo de despolarização. Aí, com a despolarização, esses demais canais de sódio na fenda subneural se abrem, permitindo a entrada de mais sódio, também por difusão. Então, quando há toda essa despolarização entrando sempre mais sódio, vai ser gerado o potencial de ação, como foi bem apresentado no seminário de vocês.
O interessante é saber como há dispersão desse potencial por toda a fibra. Então, na aula anterior, a gente viu que essa fibra ela é envolvida, né, por uma rede de túbulos que estão numa configuração transversal e logo abaixo a gente tem um retículo sarcoplasmático, que está muito rico, tem muita quantidade de cálcio. Então, quando os canais de cálcio se abrem, de sódio se abrem, que gera despolarização, esse potencial de ação ele começa a ser transmitido ao longo da fibra, chegando até os túbulos transversos. Os túbulos transversos estão muito intimamente associados com o retículo sarcoplasmático. Por quê? Porque esse potencial, assim que chega no túbulo, nos túbulos, ele é distribuído chegando até o retículo sarcoplasmático. Então, aquela onda de despolarização, que é o potencial de ação, chega até o retículo sarcoplasmático, fazendo com que haja liberação de mais cálcio. Esse cálcio agora que vem dentro da fibra, para a fibra, né? Aquele cálcio anterior que a gente viu é na fenda, né? Aqui já é na fibra. Para quê? Para que aconteça o processo de potencial de ação, potencializando aí o processo de contração. Então, o potencial de ação chega, libera cálcio, que esse cálcio vai se ligar lá naquela região da miosina, né? Proporcionando a interação entre miosina e actina. Que a gente tem, o que é que regula isso? Então, se houver sempre a liberação de cálcio interagindo com aquele sítio ativo lá da miosina, vai haver sempre o processo de contração. Então, o músculo iria ficar sempre contraído. Tem que haver o equilíbrio. Então, o músculo vai contrair, depois vai ter que haver o relaxamento. Quem faz com que aconteça esse relaxamento? O sequestro do cálcio. Então, quando o cálcio é eliminado da região, o músculo volta a ficar relaxado. Então, essa liberação excessiva do cálcio pelo retículo sarcoplasmático deve existir um mecanismo que auxilie a sua captura novamente. É onde vai entrar o papel da bomba de cálcio, né? A gente tem aqui, quando acontece essa liberação de cálcio, né, pelo retículo sarcoplasmático, e a gente tem dois mecanismos aqui de volta desse cálcio. A gente vai ter a bomba de cálcio aqui, representado por essa bolinha, né, que nada mais é que um conjunto proteico, então ela bombeia cálcio para fora. Então vamos começar do princípio dessa imagem. Quando acontece o potencial de ação, que chega até o retículo sarcoplasmático, o que acontece? Esse canal que estava impedindo a saída do cálcio, ele é aberto, fazendo com que o cálcio entre em contato com a fibra e, consequentemente, aconteça o processo de contração. Então, o cálcio é liberado. Vejam que há uma correlação direta entre a carga, né, e a região polarizada. Então, assim, entre a carga, perdão, que é a região polarizada, e esse canal. Então, quando há despolarização, esse canal permite com que o cálcio saia, né? Na verdade, há uma conformação estrutural proporcionando a abertura desse canal, que é dependente de voltagem. O cálcio sai, né? E o cálcio vai agir lá, principalmente na cabeça da miosina, fazendo com que haja o processo de contração. Para voltar, quando se inicia a repolarização, né, o restabelecimento das cargas, esse canal ele se fecha para evitar que saia mais cálcio, e o cálcio que estava aqui no meio externo, ele deve ser bombeado para dentro do retículo sarcoplasmático pelo auxílio da bomba de cálcio, que é um transporte ativo contra um gradiente de concentração, né? Quem ajuda também nesse processo é uma molécula chamada calcequestrina, que ela tem a função de deixar esse meio aqui, de certa forma, com menor concentração de cálcio, como se fosse um ímã, digamos assim, e aí esse cálcio ele entra, né, por essa diferença, facilita. Então a gente tem uma entrada do cálcio de forma por transporte ativo,
e também um auxílio aí, que essa molécula ela acaba fazendo com que tenha maior atração com moléculas de cálcio, em específico em determinada região, né? Então, essa calcecristrina é uma molécula que favorece esse processo de sequestro, de resgate dos íons de cálcio que foram liberados para o processo de contração. A gente está vendo nessa outra imagem como acontece essa liberação de cálcio e, consequentemente, a ação da bomba de cálcio. À medida que o potencial de ação ele se propaga pela fibra, vai havendo a despolarização. Esse cálcio ele começa a ser liberado, né, e fazendo com que a fibra, onde tem miosina e actina, haja interação. Quando há interação, né, há o processo de contração. Depois desse processo de contração, para o relaxamento, o que acontece? Esse cálcio deve ser bombeado novamente com auxílio da bomba de cálcio e com auxílio da calcequestrina para manter esse processo em equilíbrio, né? Ao longo de toda a fibra muscular. Pessoal, olha, é uma aulinha curta, é mais complementar. Como a gente estava na dúvida de quais conteúdos iriam ser cobrados, né, para avaliação, e aí eu entendo perfeitamente, a Tainara colocou, vamos agora ter a nossa conversa, tá? Deixa eu só colocar aqui na apresentação, no Meet, para eu ver vocês. Espera ainda. Pronto. Então, a primeira pergunta, antes da gente começar a falar sobre a avaliação, é se tem algum grupo que quer apresentar hoje a atividade TikTok. Se não, a gente deixa para amanhã, não tem problema, tá? Tem algum grupo que queira apresentar hoje? Professor, só uma dúvida. Como é que eu coloco o vídeo com som? Que eu não sei colocar. Tipo, para Com reproduzir som? o som. É, quando Eu a vou ter gente. que. Quando eu Hum, coloco o vídeo no Meet, normalmente sai sem som. Entendeu? O vídeo. hum, é. Deixa eu só. Você vai querer apresentar agora? É só, tipo, apresentar o vídeo e explicar como a gente fez o processo? Isso. Só que aí vocês têm que depois me mandar, porque como é uma atividade avaliativa, aí eu Eu já tenho que. mandei. Certo, eu tenho que ver direitinho. Você mandou no Classroom, foi? Foi, teria como o senhor projetar? Tipo assim, que eu Tem acho que sim. Melhor. não vou. Peraí. Tem sim. Deixa eu só ver aqui. Vou sair daqui. Hum. Ah, que legal. Tem uma poção aqui. Tem uma que está sem anexo. Será que é o seu? Tem alguns sem O anexos, meu é né? Valéria. É porque quem mandou sem anexo é para. Porque só bastava uma pessoa do grupo Constar, né? mandar, né? Aí só concluiu para Aham. não ficar lá. Certo, valeu. Acho que vai dar certo. Não tá saindo o áudio.
Não tá. Aqui eu tô escutando, por isso que eu tô rindo. Veja só, eu não entendo porque aqui não sai o áudio. Aí, É só ir nessa parte do Google Meet que tem os três pontinhos, aí você muda no microfone. certo, vamos lá. Me ensina aqui. Eu vou ter que voltar. Peraí. Aí eu tiro o quê? Vai em configurações, Certo. aí em microfone você seleciona comunicações. Ah, bacana. Vocês estão me ouvindo agora? Ainda? Sim. Sim, ainda dá pra Tá, ouvir. então vamos ver agora. Testar, né? Se dá certo. Vou voltar aqui. Estão ouvindo? Não. Não? Eita, agora eu não sei como é que faz para colocar o som. É interessante com o som, né? Lógico. Alguém pode me ajudar a saber como coloca esse som? Berg, tenta tirar o fone para ver se dá certo. Tá bom. E agora, vocês estão ouvindo? Deu certo. Aqui tá. Ah, pronto. Então vou botar na escala maior. Ficou muito criativo, gente. Muito bom. Nossa, ficou muito bom. Parabéns. Adorei. Olha, vejam como é trabalhoso, né? Fazer isso demanda um tempão para fazer isso, né? Vocês tiveram... Eu queria só que vocês relatassem um pouquinho a experiência de fazer esse vídeo. Assim, foi meio complicado a gente ter ideia. A gente pensou em empresa, pensou em um bocado de coisa. A gente quis meio que fazer com que as moléculas, a quitina, a miosina, tivessem vida. A gente pensou numa festa. Por que não numa festa? Aí a acetilcolina chegava lá e chamava o cálcio era o principal da festa, aí o cálcio convidava a amiga quitina e miosina, aí a bomba de cálcio é tipo policial da festa, ele chega para Aham. atrapalhar toda a festa, que a gente chamou de contração muscular a festa. Nossa, isso ficou muito criativo. Muito criativo, parabéns, ficou muito bom. Eu posso reprisar, reprisar não, passar os outros, as outras turmas, dos outros grupos? Ou vocês querem deixar para amanhã como é? Certo, então vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui mais assim. De Sara, tá?
Maravilha. Muito bom também. Vocês pegaram da prática, né? Até a animação ficou muito bom também, muito criativo. Vou até usar nas minhas aulas, se vocês me permitirem depois. Na próxima turma. Ficou show, muito bom. Parabéns à turma, ao grupo. Ao próximo. Vocês querem Obrigada. comentar as dificuldades, Sara, que vocês tiveram? Na verdade, eu acho que, assim, não foi tão complicado e tal. As meninas, a gente se juntou, cada um tava dando uma opinião, dizendo uma forma de como se fazer e tal, e cada um se ajudou, né? Cada uma se ajudou, então foi mais simples para fazer. Que bom, coisa boa. Isso prova, né, o quanto é bom a gente trabalhar em equipe, né? E outra questão, vocês abordaram justamente o que eu falei agora na aula, né? Essa liberação das placas motoras, liberação do cálcio e a sua importância no processo de contração. Fernando Isidoro, vamos colocar seu vídeo. O grupo da Fernanda Isidoro. Ficou muito bom também. Muito, muito criativo, né, vocês são? Nossa, muito bom. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Fernando, sobre a produção do trabalho? Ou alguém do grupo deseja falar alguma coisa? Olha só, já estou com a ideia aqui na cabeça, criar um perfil TikTok só com os trabalhos de vocês, né, para a gente divulgar. O que é que vocês acham? Vamos agora de Liviane. Por meio do sinal do nervo motor, o estúbulo T despolariza o cálcio, que se liga à troponina e libera uma actina. O magnésio hidrolisa a molécula de energia ATP, que faz a ligação da miosina com a actina. E logo os filamentos se sobrepõem, ocasionando a contração. E depois, para o processo de relaxamento do músculo, vai ocorrer ao contrário da contração, que acontece. Outra molécula de ATP vai se ligar à miosina, a miosina vai se desligar da actina e a troponina vai se desligar do cálcio e a troponina vai voltar ao seu local, fazendo como se fosse uma barreira entre a miosina e a actina, fazendo o processo de relaxamento. Muito bem, muito criativo também. Eu acho que trabalhar com essa parte da animação também dá um trabalho, né? Fazer, a juntar os momentos certos, criar, né? Na verdade, design, tudo direitinho, dá muito trabalho.
Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal do grupo da Leviane. Bom, se Mais um praticamente. aqui. Boa tarde, professor. Licença. Oi, pode falar. Bom, praticamente nosso grupo ficou bem tranquilo. Foi feita uma divisão bem organizada. Um ficou na questão da edição da animação, o outro ficou na questão do preparar a fala, e a outra fez a dublagem, de certa forma. Uma coisa bem simples e bem organizada. Aí deu certo. Ah, coisa boa. Que bom. Muito bom saber disso. Assim, é engraçado as experiências que a gente tem, né? Uma turma a gente já tem, porque como foi a implementação desse sistema de aulas remotas, a primeira turma sempre sofre mais, né? Porque não sabe, é tudo novo. A turma de vocês, como vocês já estavam habituados semestre passado com essa metodologia de aulas remotas, acho que é mais fácil para vocês trabalharem, né? É tanto que a gente percebe essa facilidade que vocês têm com as tecnologias, né? É perceptível isso. Tudo bem, estou lendo aqui o depoimento da Fernanda. Sem problema, não precisa ligar não, tá? Fiquem à vontade. Da mesma forma, a câmera só liga se quem quiser mesmo. Não é obrigatório. Vamos ver o próximo. Deixa eu já abrir aqui. De Laiana e demais, né? Matheus, Raquel. Matheus e Raquel, isso. Que bacana. É engraçado, eu estou botando vocês para fazerem atividade física mesmo, né? Estou vendo aqui o trabalho, né? A corrida. Bacana. Alguém quer falar, relatar alguma coisa da experiência? Rapaz, foi bacana, só que só foi ruim o sol que eu peguei para fazer o vídeo. Mas, Como é? Cauã tá falando? Matheus, é porque Opa, Matheus, eu diz. tive um tempo só de 11 horas, que já era sol quente. Aí eu fui fazer o vídeo, aí só foi ruim só o sol, mas fora isso foi bem legal de realizar o trabalho. Trabalhar com vídeo sempre dá um trabalhinho, né? Principalmente essa questão da edição depois, né? Editar. E o tempo, né? Não pode ser um vídeo longo. Vou colocar aqui o próximo. De Pedro Lucas. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Oi, boa tarde. O nosso trabalho ele foi baseado basicamente numa trend que é conhecida lá no TikTok, que utiliza a música Dança da Mãozinha, e através de 7 pontos a gente tentou descrever como ocorria o processo de contração muscular. Maravilha. Só ampliar aqui. Demorando um pouquinho para carregar. Eita.
Vou ver se abre aqui, né? Se não abrir, eu vou pro download, tá? Acho que não vai. Vou voltar, tá? Que legal, deixa eu colocar de novo. Bacana. Olha, vocês vão virar uns verdadeiros influencers depois dessa disciplina, criando seus próprios vídeos, muito criativo, muito bom. O próximo, Janaína, grupo da Janaína. Aí outra coisa importante é que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer o processo de contração músico esquelético. Nunca mais, acho que isso vai ficar eterno na cabeça de vocês. O Luizino, tão rápido, né? A Tina sozinha. Ficou bem criativo. Vocês querem falar alguma coisa sobre o vídeo? Esse é bem curtinho mesmo, né? Ficou bem curtinho, mas bem objetivo. Alguém quer falar do grupo da Janaína? Vamos para o próximo. É, porque estou vendo aqui o chat. Nayana, é baixinho mesmo, acho que é da própria natureza do vídeo, né? Ele Kailane. Colocar de novo, tá?
Muito bem. Muito bom, gente. Ficaram muito bons. Alguém quer falar alguma coisa? A da Valéria já coloquei, né? Já, peraí. Agora do Leciane. Ai, gente, que bom. Ficou muito engraçado, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Vocês são muito criativos, estou adorando. Fazendo rir e achar graça. Pronto, né, gente? Olha, eu já antecipo para vocês a nota, né? Todo mundo levou nota máxima, tá? Ficou muito bom. Então, vocês me surpreenderam, porque eu achei que iam ter trabalho, né? Ia ser trabalhoso e não ia ficar tão bom como ficaram, tá? Parabéns a todo mundo, ficou muito bom mesmo. E aí é uma possibilidade da gente trabalhar mais com essas ferramentas tecnológicas, né? Eu confesso a vocês que para fazer um vídeo desse, eu sofro um pouco, né? Porque eu não tenho esse hábito eu só gosto mesmo de ser telespectador, né? Só de assistir. Mas de fazer, não. Dá mais, eu não consigo. Já tentei, eu não tenho essa vocação, não, que vocês têm, dessa geração de vocês. Vamos falar agora sobre... Gente, dúvidas sobre alguma colocação sobre a atividade do TikTok, alguma sugestão para as próximas atividades? Aí a gente parte para nossa conversa sobre avaliação. Nenhuma sugestão? Ó, vejam só, vou fechar aqui essa aba e a gente vai colocar lá no mural de fisiologia o nosso cronograma atualizado, tá? Eu vou só abrir aqui para a gente discutir. Tendo em vista aquela sugestão, né? A Ana Tainara entrou em contato comigo, falou realmente da expressiva quantidade dos conteúdos que tem para estudar e das dificuldades que vocês têm, cada um com a realidade. Nós, como professores, a gente sabe disso, né? A gente sabe todos esses pontos ruins, né? E aí eu falei para ela, olha, a princípio, isso foi colocado desde o início no cronograma, né? Que eu apresentei no plano de ensino da disciplina, mas aí depois eu fiquei pensando, não, então realmente eu sei que essas dificuldades agora, nessa situação em que a gente está, da pandemia, está mais crítica, né? Infelizmente, tendendo a ficar melhor um pouco, mas ainda muito crítica. E aí eu decidi fazer ter uma sugestão para essa avaliação, né? Então, eu coloquei aqui o cronograma atualizado, mostrando nossos conteúdos, tá? Que a gente vai trabalhar até o dia 30. A partir do dia 6 e dia 7, ficou destinado à apresentação dos seminários. Os seminários, eu pensei assim, olha, a única forma de eu não, tipo assim, de facilitar, não dificultar a questão da avaliação,
é colocar mais conteúdo, colocar alguns conteúdos que iriam cair na avaliação para ser seminário. Então, acho que aí acabei tirando, se eu não me engano, mais três ou quatro conteúdos que iam ser dados e iriam cair na avaliação. Então, reduzir esse quantitativo. Dessa forma, a gente vai ter 10 conteúdos para seminários. Eu confesso a vocês que eu não lembro se eu fiz esse sorteio, eu acho que não, né? Dos temas do seminário com as equipes, só me refresquem a memória aí, eu não lembro. Fez, professor, o senhor fez dos mini seminários e fez do seminário. Até eu lembro que a minha equipe pegou ventilação pulmonar. É verdade. A diferença é que agora vai ter que ser mais equipes, é isso? Exato. Aí, eu estava pensando, eu fiquei na dúvida, será que eu fiz a divisão ou não? Se eu fiz a divisão, aí o que acontece? A gente vai ter mais grupos. Então, a minha solução, esse aqui é uma proposta para vocês, tá? A proposta é colocar alguns conteúdos que iriam cair na avaliação como tema de seminário. Para isso, a gente teria que fragmentar alguns grupos para gerar outros grupos para pegar esses conteúdos aqui, né, que entraram nessa nova atualização. É a minha proposta. Com essa proposta, quais seriam os assuntos para avaliação oral, né? Teria os conceitos gerais, seriam esses aqui, conceitos gerais, membrana celular, mecanismos de transporte, potencial, contração do músculo liso e esquelético, um pouquinho de fisiologia cardíaca, que é a parte mais introdutória, e as propriedades do sistema arterial e venoso, que todo esse conteúdo aqui é o mais curto que existe dentro dessa primeira parte de fisiologia. Esses outros conteúdos aqui, eu acho que você quem começou a ler, viu que é mais complicado, né? Ele é mais extenso, são mais extensos. Com a exceção de microcirculação, mas os outros são extensos, né? E aí eu pensei nessa proposta. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham? Se a gente pode fazer isso, né? Pode fazer essa proposta, adotar essa proposta da avaliação, né? Dentro desse cronograma aqui. Então, a primeira avaliação ficaria para o dia 13, tá? Eu sei que vocês podem estar com medo da avaliação oral. A avaliação oral não é uma avaliação rigorosa, é mais uma conversa que eu vou ter com vocês sobre os conteúdos, né? Eu não vou dizer assim, eu não vou pedir, por exemplo, qual é a molécula que sequestra cálcio e como ela atua. Não vão ser perguntas assim, vão ser perguntas mais abertas, como fale com suas palavras como acontece o mecanismo de contração muscular. Então, você vai falar como é que você acha que acontece, né? São perguntas em aberto, não perguntas tão fechadas, tá? Por isso que eu acho que gera um certo medo, porque às vezes passa na cabeça de vocês que seja algo mais rigoroso, né? Mais rigoroso e não é, tá? E aí, eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa proposta. Deixa eu olhar o chat. Quem quiser falar no chat, pode escrever também. E aí, pessoal? Desce o chat, que já tem um bocado de comentário. Nossa, eu não tinha visto. Não, olha, a prova oral é o seguinte, respondendo aqui. Eu faço um cronograma para cada aluno. Cada aluno tem 10 minutos, então eu vou por ordem alfabética. Antônia Amanda, horário de 2 às 2h10 da tarde. Então, 2 às 2h10 eu estou só com a Amanda aqui no Meet, tá? Aí de 2h10 às 2h20, o próximo aluno, né, por ordem alfabética, tá? Geralmente leva 2 horas, a avaliação toda, mas não com todo mundo, né? Mas para cada aluno são 10 minutos só, tá? Eu acho que todo mundo tá aprovando, né, a proposta.
Então, vamos mantê-la. Aí nós temos só um probleminha, que é fragmentar os grupos que existiam, né? Então, eu acrescentei, deixa eu ver aqui. Eu acrescentei 4 temas, né? Eu tinha colocado só até ventilação, agora tem hematose, fisiologia renal, eletrocardiograma e papel do síndrome controle ácido base. Então, a gente tem que dividir os grupos para formar mais 4 grupos. É esse o problema. Nós somos 35, não, é mais, peraí. Ver quantas pessoas. 44. Essa divisão para 10 conteúdos, né? Então, vai ficar mais ou menos 5 alunos para cada grupo. É isso o problema. Então, nós temos que resolver esse detalhe aí. Pronto, uma sugestão. O mesmo grupo do TikTok. Isso, não, os grupos que já foram sorteados, os temas são os mesmos, né? Eu não vou fazer o meu sorteio. Eu vou sortear só esses 4 que faltaram, né? Tá? Por isso professor, é bom Oi. sortear de novo, porque quando o senhor sorteou, os grupos eram grandes. Aí vai ficar meio ruim. Tipo, o meu grupo era 9 pessoas, aí todas as 9 ficaram com ventilação pulmonar. Agora tem que fazer outro sorteio. O problema, só, Valéria, que eu vejo assim, na minha cabeça, né? Como eu já sorteei, será que não tem algum grupo que já começou a fazer? É até uma pergunta para vocês. Se tem algum grupo que já iniciou os trabalhos? Olha, tem um grupo aqui já da Jaqueline, né? Da Sherline, desculpa, Sherline. E a Adriele. Então, esse é o problema. Porque já tem alguns grupos que começaram. Então, vamos ver uma forma de resolver isso? O que é que você sugere? Oi, Jaqueline, pode falar. Então, Berg, não são 10 temas, né? Aí o primeiro sorteio foi 5 temas e são 5 equipes que já são prontas, já que a gente já tem na turma. Aí a gente, pelo menos no TikTok, a gente se dividiu em 2 partes, cada equipe. Então você sorteia os 5 temas para 5 equipes, e aí dentro de cada equipe a gente divide esses 2 temas, entendeu? Não sei se Entendi. Certo. Então vamos fazer o seguinte, vocês me mandam ainda hoje, o mais rápido possível, só o nome do representante, né, de cada grupo, que aí eu faço esse sorteio, já entrego para vocês hoje, e aí vocês fazem essa subdivisão. Pode ser? Pronto. Maravilha. Então, estamos combinados. Eu acho que essa é uma forma melhor, né, para avaliar vocês. Eu até pensei em dividir os momentos da avaliação em 2, mas eu acho essa ideia mais prudente, melhor, tá? Acho essa ideia melhor do que dividir em 2 momentos. Então, estamos combinados assim, né? O tempo mínimo do seminário, geralmente 25 minutos, né? De 20 a 25, tá? Geralmente é esse o tempo. Que aí já é um bom tempo para discutir o conteúdo, tá? Então, gente, até amanhã a gente começa músculo liso, tá? Parte de músculo liso, que também é um conteúdo curto. Só relembrando que vocês agora devem focar para avaliação aquela parte que eu dei, né? Vou colocar de novo aqui. Esses conteúdos. Então, a avaliação desses conteúdos aqui, tá? Então, amanhã a gente vai ver contração do músculo liso, depois fisiologia cardíaca e depois sistema arterial e venoso. Ok? Então, até amanhã. E aí a gente começa com o músculo liso. Boa tarde a todos. E obrigado pelo empenho aí na atividade. Ficou muito boa mesmo, tá?